Bom, vamos lá então. Estamos hoje encerrando, né, terminando aí o capítulo 10, que fala sobre a lei de liberdade. Estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudando as leis morais. Então hoje nós vamos ver aqui os últimos tópicos, né, esses temas que é o conhecimentos futuros, resumo teórico da motivação das ações humanas. Conhecimentos futuros é importante porque de forma corriqueira é assim, qual a visão espírita, né? Nós podemos adivinhar o futuro, né? De uma forma corriqueira, mas é muito mais profundo, nós vamos ver que tem a ver com escolha de provas, né? E nesse tema aqui 8, né? Resumo teórico da motivação das ações humanas, Kardec disponibiliza para nós, através das orientações da espiritualidade maior, um resumo desse capítulo. Tá? Então nós vamos ver aí questões sobre o livre-arbítrio, sobre a fatalidade. Né? É uma forma de nós conseguirmos aí, vamos dizer assim, absorver, né, de forma sintética tudo que foi visto ao longo desse capítulo. Vale lembrar aqui, só que acho interessante, primeiro a escravidão, que está nesse capítulo, onde Kardec representa aí, né, o espiritismo, né, através de Kardec, representa um dos movimentos pioneiros contra a escravidão, porque na metade do século XIX, quando surgiu a doutrina dos espíritos, a escravidão era legalizada socialmente. E o espiritismo foi um desses movimentos contrários à segregação racial e essa situação onde um ser humano ele subjuga, né, um semelhante. Isso vai totalmente contra a lei divina e foi combatido pelo espiritismo. E aí depois a gente vai estar, esses outros tópicos todos vão ser colocados aí dentro do contexto geral que a gente vai ver aí dessa aula. Vamos lá então. Essa primeira questão sobre o conhecimento do futuro é uma pergunta, sempre Kardec começa de uma forma geral, né? O futuro pode ser revelado ao homem? Pergunta Kardec. Resposta. Em princípio, o futuro lhe é ocultado e apenas em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a revelação. Então, de forma comum, né, ninguém sabe do futuro, o ser humano ele não tem essa consciência quando ele está reencarnado do que vai acontecer com ele, mas, todavia, porém, que chama a atenção nessa resposta é que, em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a revelação. Então, o que está sendo colocado aqui? Que, primeiro, existe o futuro. E o futuro é revelado. Ah, mas é só em casos raros. Tudo bem, mas só de se admitir isso, da espiritualidade maior, colocar isso claramente para nós, é de que existe o futuro e que ele pode, sim, se tornar consciente para o indivíduo em determinada circunstância. Né? Então aqui já é uma resposta bem legal, assim, a gente está tendo aí uma diretriz, né? Vamos a seguir então ver o que é colocado para nós aí no Espiritismo sobre esse assunto do conhecimento do futuro. Bom, para a gente ter para a gente dar continuidade ao conhecimento do futuro, nós separamos esse trecho aqui que não tem a ver, né? Na verdade ele fala sobre o passado, né? Não tem a ver com o futuro, mas ele tem tudo a ver com o contexto do tempo e também o que nós vamos ver aqui nessa questão, que nós já estudamos, né? Vamos estar revendo hoje, ele vai ajudar a gente a entender um pouco sobre esse conceito que o Espiritismo tem a respeito do conhecimento do futuro. Então essa questão ela faz parte do Livro dos Espíritos, está no capítulo 7 e nós estudamos o ano passado, né? Na segunda parte é o segundo livro do Livro dos Espíritos. E é o tópico, né? O tema dele é esquecimento do passado.
essa questão então, vamos lá. Questão 393, ela tem a ver com esse tema, esquecimento passado. Como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer se recorda? Então aqui é a condição do ser humano reencarnado, né? Ele não se lembra e como ele pode ser cobrado? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento, se a experiência foi vivenciada em outra reencarnação e nós não nos lembramos? Como é que nós vamos aproveitar isso? Resposta da espiritualidade superior. Quando o espírito retorna à vida espírita, então veja bem, aqui ele está colocando, está sendo colocado para nós, quando nós estamos na erraticidade, desencarnamos, passando por aquela fase de torpor e estamos lá no plano espiritual. Todo o seu passado se desenrola diante de nós. Vê as faltas das quais incorreu e que são causas de seu sofrimento, bem como o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Perfeito, estamos no plano espiritual, entre uma reencarnação e outra, né? Temos consciência do que fizemos, temos consciência das nossas faltas, né? E temos consciência de que poderíamos tê-la impedido de cometer essas faltas. Isso é fundamental, porque a partir do momento em que você pode impedir, existe possibilidade, por mais difícil que seja o cenário, a circunstância que foi apresentada para nós na última reencarnação, havia essa possibilidade de impedimento. Então, aqui entra a questão da fatalidade. Não existe esse determinismo. O que existe é uma condição mais propensa ou menos a você cair, incorrer no mesmo erro. Mas sempre existe a possibilidade de não seguirmos em frente num erro, né? Dando continuidade à resposta. Compreende que o espírito, então, né, o indivíduo, compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma nova existência que poderia reparar a que acaba de se findar. Olha, então veja bem, o tema aqui é passado, e nós estamos estudando futuro, e aí a gente vai ver as próximas questões, como tem tudo a ver essa resposta. Por que tem tudo a ver? Porque essa resposta, ela coloca o espírito na condição da erraticidade, quando nós estamos entre uma reencarnação e outra, no plano espiritual. E aí nós tomamos consciência, né? Nós temos conhecimento da imortalidade da alma e de como as coisas foram se sucedendo para determinada situação em que a gente achou que não tinha como uma saída e tinha. E isso vai ser cobrado de nós, não no sentido punitivo, mas no sentido de que nós estamos mostrando que a nossa condição moral, a nossa elevação moral e intelectual não nos permite ainda, não nos permitiu superar determinada prova, situação que se apresentou. Para a gente exemplificar de uma forma um pouco mais próxima do dia a dia, vamos pegar aí o livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, autoria de André Luiz, onde André Luiz, nas primeiras páginas lá, ele se encontra numa condição, no umbral terrível, né? Ele está num ambiente que não tem luz, muito escuro, opaco, ele passa por poças d'água, né? Como se fosse um charque, uma região alagadiça, né? Ouve urros, gritos, né? Então, é um ambiente terrível onde ele se encontra. No momento em que ele começa a orar, e no momento que eu digo já passou um bom tempo, né? Aí ele começa a se lembrar de que Deus pode ou existe, e aí no momento de prece, de fervor, é quando o Clarencio vem com a equipe de resgate levar ele lá para o nosso lar, para a colônia.
Esse é o momento, então, em que ele se encontra na erraticidade, no plano espiritual, e a partir daí todo o livro, para quem não leu ainda, recomendamos que leia, e eu já li várias vezes, cada vez que a gente lê novamente, a gente aprende um pouco mais, né, a respeito dessa condição toda aí, de quando o espírito está lá no plano espiritual e começa a tomar consciência de tudo que aconteceu com ele, né? Então, de como ele poderia ter impedido, de forma geral, podemos até colocar que ele é considerado até, de certa forma, um suicida, porque fumava, né? E o cigarro acabou antecipando o momento dele desencarnar. Mas tem todo um contexto familiar, tem N situações, assim, é muito, muito bonito, né? Esse é um dos livros, mas a coleção inteira de André Luiz é maravilhosa. Mas é legal a gente ter, então, voltando aqui para a nossa aula, né? Essa condição da erraticidade, dessa consciência no plano espiritual, é fundamental para que a gente entenda, então, não só com relação ao esquecimento do passado, mas o que a gente vai ver aqui do conhecimento do futuro, né? Vamos lá, então. Bom, então, na questão 869, uma vez que nós vimos aí na questão anterior, em relação ao passado, essa condição do ser humano entre uma reencarnação e outra, da consciência que o ser humano adquire, né, que o espírito adquire, de todo o seu passado, né, e das faltas que cometeu, né, do que precisa ser ainda lapidado, né, sempre por prioridades, né, que precisa ser melhorado e ele ainda não conseguiu superar. Então vamos lá, 869. Com que objetivo o futuro é ocultado ao homem? Interessante aqui assim que na outra questão a gente viu que o passado, né, é colocado ao homem como um esquecimento e o futuro é ocultado. Então qual o objetivo aqui? Kardec primeiro ele coloca na questão 868, né? Ele faz a pergunta e a espiritualidade superior coloca que em momentos raros pode acontecer de se conhecer o futuro. Então, o futuro existe. Aqui ele pergunta, então, inicialmente, com que objetivo é ocultado o futuro de uma forma geral ao ser humano, né? Resposta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não há por que ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Então você fica sabendo que vai acontecer uma coisa que vai trazer muito sofrimento, você tenta impedir esse cenário de se desenrolar, né? Essa situação vir a se consolidar. Ou o contrário, você já sabe que vai acontecer determinadas, né, situações positivas ou negativas, não tem muito o que fazer, porque você já sabe que vai acontecer, né? Mas não é assim que funciona, né? Na realidade, a gente tem esse momento no plano espiritual entre uma reencarnação e outra, essa tomada de consciência geral do nosso passado, das nossas faltas, da intercorrência, né? Então a gente repetiu determinadas faltas, da necessidade de superar determinada situação que a gente já vem vivenciando, às vezes em 2, 3 encarnações ou até mais, né? Bom, então essa condição de escolha de provas é fundamental para a gente entender o passado, o esquecimento do passado e por que o futuro está ocultado, né? Mas eu vou ler aqui novamente, a gente já viu essa questão, mas eu vou ler novamente para a gente poder fazer aqui uma ponte com essa resposta aqui, tá? Então, o que eu vou ler aqui está, na verdade, no livro O que é o Espiritismo, né? Que é uma obra complementar à obra básica, né? Está no capítulo 3. Então, é a questão 127. Qual a origem do sentimento a que chamamos de consciência? Kardec colocou, né? Qual a origem do sentimento a que chamamos de consciência? Resposta é a seguinte: é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências
e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. Então, aqui está bem exemplificado essa consciência. Elas são experiências que vão ficando armazenadas em nosso interior. Quando estamos no plano espiritual, temos plena visão dela, e quando estamos na matéria reencarnados, não temos. E aqui foi visto por que não temos em relação ao passado, e aqui estamos vendo por que não temos em relação ao futuro. Porque se fizermos uma escolha de provas no plano espiritual, em gênero, escolhemos tal família, mais estruturada financeiramente, menos estruturada financeiramente, mais estruturada moralmente, menos estruturada moralmente, que vão abrir cenários para nós com tendências para, por exemplo, adquirirmos uma fortuna. E aí o que nós vamos fazer com esse dinheiro adquirido? Vai ser feito bom uso? Vamos compartilhar? Vamos auxiliar aos que estão ao nosso redor? Vamos ser avarentos, egoístas? Condição moral, a mesma coisa, né? Então, é ocultado para que, embora o gênero de prova seja escolhido, né, determinadas situações se apresentem, a gente vai ter que reagir de uma forma positiva ou negativa. E essa espontaneidade pode se perder na medida em que você fica sabendo. Mas, por exemplo, quando você nasce numa família de determinada situação, você já cresce nesse ambiente. Agora, quando nós ficamos sabendo, vamos criar um cenário aqui, a pessoa é filho único, ou então é o marido ou a esposa, e tem uma fortuna, um patrimônio que vai ser recebido porque a pessoa vai desencarnar, está no estado terminal, o médico diz que só tem poucos dias de vida, né? Qual a expectativa? Isso é uma coisa que acontece, né? Não é uma revelação do futuro, é uma coisa que você pode ficar sabendo. E aí, qual é a reação? Nossa, você quer que a pessoa desencarne logo para você colocar a mão nessa grana, né? O contrário, você começa a pedir a Deus que possa acontecer um milagre, que essa pessoa venha ficar novamente boa. Eu conheço pessoas que saíram de uma UTI e estão dirigindo o carro, estão conscientes, e o médico tinha perdido as esperanças, né? Mas não é o comum, né? O comum é realmente a pessoa desencarnar. Aí a espiritualidade superior vai começar a avaliar como é que você reage mediante essa situação. Então isso já pode ocorrer, né? Isso já ocorre. Agora, quiçá você saber que dali 20 anos você vai ganhar na Mega Sena. Vamos pegar um exemplo bem corriqueiro, assim, banal, né? De repente você perde estímulo para inúmeras coisas que vão te estruturar para que quando você entrar numa situação, você estar numa situação, entre aspas, socialmente melhor, mais estável, você já tenha uma bagagem que vai lhe permitir que você faça bom uso daquela condição. Que pode ser financeira, pode ser intelectual, pode ser um cargo político, um cargo empresarial mais importante. Não vamos entrar aqui no mérito, né? Mas aqui a gente está refletindo um pouco a respeito disso. Por que é ocultado o futuro do homem? Vamos dar continuidade, então. Então, na questão 870, Kardec elaborou a seguinte pergunta. Visto que é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite ocasionalmente a sua revelação? Então, aqui a gente já tem uma visão bem, né, ampla. A questão 868, colocando que existe a possibilidade de revelar o futuro em situações raras, né? A questão 869, por que de uma forma geral é oculto? Nós vimos que tanto o passado como o futuro é oculto. E aqui 870, né? Visto que é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite ocasionalmente a sua revelação? É somente quando esse conhecimento antecipado deva facilitar o cumprimento dos acontecimentos, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. A gente já viu isso, né?
Então, às vezes, você tem uma revelação que pode ser até uma intuição forte de algo que eu vou passar nesse concurso público, né? Eu vou me casar com tal pessoa, né? Esse casamento pode te colocar numa posição melhor social, você percebe isso? E eu não estou falando que é por interesse, não. Pode ser por interesse, mas pode ser por amor mesmo. Só que vai acontecer essa situação de você se encontrar, ou numa situação pior, social também, numa posição mais de um desgaste maior social. E isso vai te provar, vai provar a sua humildade, vai provar o seu orgulho, né? Ou vice-versa, vai também numa posição melhor social, aquilo que socialmente é colocado como melhor, né? Não estamos entrando no mérito aqui da questão, mas isso vai também trabalhar a humildade e o orgulho da pessoa. Então aqui, voltando, vamos repetir aqui. Somente quando esse conhecimento antecipado pode, né, deva facilitar o cumprimento de determinados acontecimentos, em vez de embaraçá-lo, levando o ser humano a agir de maneira diferente do que o faria se não tivesse aquela intuição forte, ou até um conhecimento mesmo do que vai acontecer. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. A gente tem um termo, um ditado popular que é assim, fulano, determinada situação, subiu na cabeça, né? Subiu e aí subiu naquele pedestal, subiu no salto, né? E não consegue mais manter um equilíbrio, né? Muda a personalidade da pessoa, a forma como lida com as pessoas ao redor, pode melhorar ou pode piorar. É aqui que nós estamos trabalhando com a prova, né? Que determinado cenário que se apresenta para a pessoa, para o indivíduo, vai ter determinada consequência, né? Vamos dar continuidade aqui à resposta. Se a previsão não se realizar, será outra prova. Tem isso também. Você tem aquela intuição forte, de repente não passou no concurso, né? E ocupar um cargo público importante, tinha certeza que ia passar, não passou. Da forma pela qual suportará a decepção, né? Não recebeu a herança, achou que ia receber, não recebeu. Mas não deixará por isso de ter um mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então aqui é colocado até, interessante, nem a reação na matéria, mas até os pensamentos, né? Os sentimentos que a gente teve mediante até uma circunstância, uma expectativa de uma situação que se apresentou, que nem se realizou. E a espiritualidade superior vai te avaliando, né? Vai avaliando e pode, nesse contexto, dar uma apertada na situação, criar um cenário mais dificultoso. Nós já lemos a respeito disso na literatura complementar, que às vezes pode ser criada. Você pode ter uma doença que não seja uma doença grave, mas que se apresente justamente para te afastar de uma situação que você iria até desencarnar. Podemos criar aqui um exemplo banal, tá? A pessoa está se afogando na bebida e vai acabar tendo um acidente de trânsito, vai acabar fazendo uma besteira e desencarnar mais cedo. Mas é avaliado pela espiritualidade superior aquela determinada situação e cria-se uma doença. Pode ser até uma doença hepática, né? A espiritualidade superior tem essa condição, né? Só precisa ver se você tem o mérito de ter essa segunda chance, né? Aí a pessoa revê, né? Não, se eu estou bebendo muito, esse não é o caminho, eu preciso mudar, mas pode ser outras situações que se apresentam. E a pessoa muda, né? E segue a vida dentro de outras, aí vai ter outras provações, não, mas essa conseguiu se deliberar, né? Sair dessa. Ou não, volta a beber e acaba desencarnando mesmo. Mas é muito rico, né? É muito bonito toda essa riqueza de informações que nos levam a reflexões profundas sobre o nosso dia a dia, a partir da orientação da doutrina dos espíritos. São os espíritos que nos orientaram. Então é uma visão que vem de cima, né?
você tem essa visão de cima, um foco da espiritualidade superior para o que nós estamos vivendo aqui embaixo, vamos dizer assim, né, na matéria. É muito legal isso, né, porque isso nos dá assim uma visão panorâmica bem maior e uma condição de podermos agir de forma mais estruturada e mais equilibrada mediante as provações que se apresentam. Vamos lá. Bom, nós entramos agora nesse outro tema, que é o resumo teórico da motivação das ações humanas. Trata-se de uma síntese desse capítulo, né? E aqui Kardec vai, então, colocar, né, a espiritualidade superior, e Kardec organizou essas colocações da espiritualidade superior. De forma resumida, a gente vai ver os tópicos que foram, né, que a gente já estudou. Antes de entrarmos nesse resumo, foi separado aqui um trecho da Revista Espírita, dezembro de 1864, e a gente pode fazer a seguinte reflexão, vamos ler ela, né? O pensamento, vamos ler esse trecho, né? O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria, né? Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Olha que interessante aqui, né? Então, colocando que a vontade não é um atributo especial. É o pensamento chegado a um certo grau de energia, de vigor. É o pensamento transformado em força motriz. Então, aqui nós já vimos, né? Vimos liberdade de pensamento, liberdade de consciência, né? Vimos o conceito do livre-arbítrio, mas aqui a gente está frisando a questão da vontade, né? Então, é pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Então, até o nosso corpo físico, ele se movimenta, ele existe também, essa movimentação, pela vontade. Então, coloca-se aqui, nós temos o pensamento, e vamos aqui abrir um parênteses, que o pesquisador Cosme Massi, o pesquisador espírita, coloca que pensamento no século XIX, quando Kardec escreveu, o conceito de pensamento englobava tudo, tá? Englobava ideais, anseios, desejos, né? Conceitos filosóficos, existenciais. Então, o pensamento engloba tudo isso. Agora, a vontade é quando nós aproximamos de uma energia, de um vigor. Aí está a vontade. Por isso a prece que é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e obtereis, né? Que através do fluido cósmico universal, quando uma prece é fervorosa, ela atinge camadas muito elevadas, ela pode chegar até Jesus, até Maria de Nazaré. Né? Por quê? Porque existe esse veículo, que é o fluido cósmico universal, que é constituído de uma matéria menos densa, ou de uma matéria que nós não conseguimos ainda detectar por aparelhos, né? Mas da mesma forma, como já foi dito, né, que o som se propaga pelo ar, a nossa prece, essas ondas telepáticas, né, essas ondas de pensamento chegam até outros espíritos, permitindo-nos uma inter-relação, mais do que uma comunicação, é uma inter-relação universal, né? E isso vai ocorrer já pela vontade. Então aqui é um elemento a mais, além do pensamento, da consciência, essa questão do fervor da nossa vontade, né? Em determinadas situações. Então, vamos seguir em frente a partir dessa observação aqui. Bom, continuando então, agora já na questão 872, né? Esse trecho foi separado. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se desta maneira. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Então, não temos um destino fechado. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado ao crime, por exemplo. Seja por meio
em que se encontra, seja pelas circunstâncias supervenientes, né? Os acontecimentos vão te levando a determinada situação. Mas sempre é livre para agir como quiser. Pela vontade que nós vimos aqui, a gente pode alterar o resultado de uma situação. Assim, o livre-arbítrio existe, olha só, interessante essa parte, hein? Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, lá no plano espiritual, e mesmo depois, né, quando nós já reencarnamos, o livre-arbítrio existe com a escolha da existência das provas. A gente escolheu. Esse é o estado do livre-arbítrio em espírito. Já no estado com a faculdade, já no estado corpóreo, né, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais nos submetemos voluntariamente. Então a gente escolheu a prova, né? Nosso livre-arbítrio do ponto espiritual, nós escolhemos essa prova, temos essa liberdade de escolha, né? E a espiritualidade superior organiza isso, estrutura junto com a gente, de acordo com nossos méritos, de acordo com o nosso grau de evolução espiritual, né? Maior ou menor responsabilidade é cedido. E já na matéria, no estado corpóreo, aí o livre-arbítrio é resistir ou ceder a determinado arrastamento, determinada situação que te leva a ceder, né, ou tomar uma atitude de resistência. São muitas as alternativas, né, que se apresentam aí, N situações. Bom, essa frase, cabe à educação combater essas más tendências, é porque Kardec dá muita ênfase à educação. Como ele tinha uma formação em pedagogia, escreveu muitos livros, né? Antes de se tornar Allan Kardec, né? O professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era reconhecido, inclusive ganhou títulos de ciência em pedagogia, era reconhecido como um homem sábio em toda a Europa. Isso antes até de se dedicar ao espiritismo, que ocorreu depois dos seus 50 anos. Né? Então, até os seus 50 anos de idade, ele escreveu muitos livros na área da educação. E ele estudou dos 11 aos 18 anos lá no Instituto Pestalozzi, no Castelo de Inverdun, na Suíça. E essa imagem é de Pestalozzi ensinando aqui, lecionando com os alunos. Né? O método de Pestalozzi era um método completamente diferente, não haviam notas, não havia castigo, e as crianças aprendiam pela sua vocação. Gosta mais de matemática? Vai aprender matemática. Gosta mais de português, mais de história, de biologia, química. E as classes eram mistas em relação à idade. Os alunos mais velhos ensinavam os mais novos. Elas não eram mistas em gênero, masculino ou feminino, mas em idade eram mistas. Era um método. E isso não era uma bagunça, era extremamente disciplinado e as crianças aprendiam, os jovens aprendiam muito lá no Instituto de Pestalozzi. E como Kardec estudou lá dos 11 aos 18 anos, ele absorveu muito dessa questão do método de Pestalozzi, de aprender sem apanhar e sem ter notas. Mas voltando aqui para a nossa questão, né? A visão de Kardec era de a gente poder alterar os nossos hábitos adquiridos. Né? E esses hábitos são adquiridos com as tendências que nós trazemos, as reminiscências de existências passadas, para continuar errando. Né? E que a gente pode alterar isso com a nossa vontade e com a educação. Né? E para a gente fechar esse quadro, aqui a questão do livre-arbítrio, nós vamos só colocar, então, que como não existe destino, reforçar mais uma vez, nós não fomos criados puros lá, como Adão e Eva, no sentido figurativo da Bíblia. Né? Na visão espírita, nós fomos criados simples e ignorantes e vamos adquirindo essa estrutura moral e intelectual ao longo das reencarnações. O espírito vai se fortalecendo, vai se edificando, né? E para isso só mesmo com a lei da reencarnação. E errar faz parte da nossa existência. Nós vamos adquirindo autonomia
ao longo das nossas reencarnações. Então, é uma visão diferente de pecado, de erro, né? Porque o erro vai fazer parte. O que não faz parte é lá errar, reincidir no mesmo erro. Isso vai gerando uma pressão interna na nossa consciência e por isso o sofrimento, né? Desviando da lei do mal, tá? da lei divina, né? Desviando da lei divina, nós estamos fazendo mal. E nos aproximando da lei divina, né? Alinhando com a lei divina, nós estamos fazendo bem e afastando o sofrimento de nós. Então é isso aí, gente. Vamos lá. Bom, então, dando continuidade aqui ao resumo da 872, temos esse trecho aqui. Entretanto, a fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição que o homem ocupa na Terra e as funções a ela inerentes como consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, quando coloca aqui a fatalidade não é uma palavra vã, é porque existe um direcionamento, né? Então, não existe o destino marcado, fechado, mas existe o direcionamento, que é o que nós vimos, né? A escolha do gênero de provas. Continuando, então. Sofre ele fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são próprias. Mas a isso reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Então, mais uma vez, a gente vê aqui a questão da vontade, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio, nós temos o pensamento, né? Pensamento individual, nossos anseios, nossos desejos. Nós temos a nossa consciência, que é esse registro das nossas atitudes passadas, das consequências das nossas atitudes, levadas em consideração através do nosso raciocínio, do nosso intelecto já desenvolvido. Temos a nossa moral e temos a nossa vontade, a vontade de mudar. Então vocês imaginem, a gente, né? Erra numa reencarnação, erra na segunda, erra na terceira. A pressão que a gente interna nossa em relação à nossa consciência é tão grande que a nossa vontade de agir de forma de acordo com a lei divina se torna inerente ao nosso ser, porque a lei do progresso ela não falha. Então o espírito não vai retrogradar, ele pode estagnar por um certo período, mas ele não vai retrogradar. E mediante as tendências que nós temos, de acordo com a prova que a gente escolheu, que a gente está vivenciando, pela nossa vontade a gente vai, chega uma hora que a gente vai passar pela prova, né? Os detalhes dos acontecimentos estão sujeitos às circunstâncias que ele mesmo provoque, por seus atos e sobre os quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhes sugerem. Ver questão 459. Depois vocês leem lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, mas ela fala o seguinte, que muito mais até do que a gente pode imaginar, os espíritos não só eles estão influenciando o nosso pensamento, como dependendo do quanto nós estamos envolvidos com essas presenças espirituais, eles até dirigem as nossas atitudes, num mecanismo já simbiótico, né? De mente assim, colicada mente a mente. Isso para melhor e para pior, é claro, né? Pela sintonia, pelas vibrações que nós temos, nós vamos nos aproximando cada vez mais de espíritos que têm a mesma proposta, vamos dizer assim, os mesmos objetivos, sejam eles em ressonância com a lei divina, né, para o bem, ou contrários à lei divina para o mal. De qualquer forma, estamos fadados à perfeição. O que é uma pena é desperdiçarmos uma existência, toda uma estrutura que a espiritualidade superior montou. Não é só você escolher a prova, é qual família vai ser inserida, você vai ser inserido em qual família para que aquela prova transcorra de uma forma em gênero mais adequada, para que se apresente um cenário em que você seja provado em determinada circunstância novamente. Isso envolve
as provas de outros espíritos, de outras pessoas, né? Então, para você adequar esse xadrez todo, imagine o empenho que existe da espiritualidade superior, né? A gente já sabe que existe, não só na colônia do Nosso Lar, porque ela fica posicionada acima do Rio de Janeiro, né? Mas temos o Lar da Bondade aqui na capital de São Paulo, e cada uma das regiões do Brasil tem a sua colônia espiritual, onde existe o departamento de reencarnação, né? Onde existe ali técnicos que ficam pensando não só na prova de uma forma geral, mas também o próprio corpo físico, né? Toda um gasto aí, um empenho para que a gente, de repente, no momento aí de bebeu demais, né? Ou fez uso mesmo de outro tipo de drogas, né? E aí desperdiça num acidente de automóvel, por exemplo. Ou uma briga boba, né? Quantas brigas aí que a gente sabe que acabam em fatalidade, em festas, né? Universitárias, festas de jovens aí, né? Bom, enfim, vamos lá, né? Voltando aqui para a nossa questão. A questão 859 fala dessa influência dos espíritos, maior do que a gente imagina. Muitas vezes eles estão até dirigindo as nossas atitudes, né? Vamos lá. Bom, então, nós separamos mais esse trecho aqui da questão 872. Nós já estamos finalizando, esse é o último quadro, né? Estamos, inclusive, finalizando nosso estudo do capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós não vamos ler toda a questão 872, foram separados alguns trechos que colocam aí o que nós já falamos, né? A questão do pensamento, da consciência, do livre-arbítrio, né? Dessa visão espírita a respeito do livre-arbítrio, né? Nós não éramos puros, como é colocado nesse sentido figurativo da Bíblia, né? E fomos expulsos do paraíso após comer a fruta proibida. Pelo contrário, nós fomos criados simples e ignorantes, e ao longo das reencarnações vamos criando uma estrutura pessoal na consciência nossa, envergando uma intelectualidade cada vez mais elevada e, por consequência das nossas atitudes, administrando a nossa moral, né? Moral e ética, que é esse sentimento de estar mais próximo de Deus através da comunhão com o semelhante, né? Que é o que Jesus exemplificou para nós de forma tão bela. Então, esse trecho aqui, vamos lá. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que em seu fórum íntimo lhe induz ao mal, como pode fechar-se à voz material de alguém que lhe fale. Não é só um espírito, um bom espírito que está te intuindo a tomar determinadas atitudes positivas. Às vezes uma pessoa, um amigo, um irmão, um parente, te dá bons conselhos, mas a gente não escuta, né? De uma voz material de alguém que lhe fale. Pode, por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para essa finalidade a assistência dos bons espíritos, né? Nós já vimos isso, é o poder da prece, né? E através dela, desse veículo que é o fluido cósmico universal, da nossa presença, do nosso sentimento, dessa vontade de querer agir de forma correta, pedir a Deus esse amparo, né? Agora, não adianta só pedir, né? E não agir de forma coerente, né? Não vai dar para acontecer assistindo todo dia, não nada contra assistir televisão, tá? Mas se ficar deitado, tomando suquinho, assistindo televisão todo dia, não tem como determinada prova, determinado concurso, determinada meta dentro do trabalho acontecer, né? Isso só vai acontecer se você arregaçar as mangas e partir para a luta. E daí, nesse empenho, a tua vibração já muda. E aí, espíritos nessa mesma condição de auxílio vão ter por onde
encontrar em você mecanismos para te auxiliar. Vamos continuar aqui. É o que Jesus nos ensinou em O Livro dos Espíritos, na sublime forma da oração dominical, quando faz-nos dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Mateus e Lucas, os evangelistas, citam esse trecho que Jesus colocou da oração dominical. Nós vamos encerrando então a nossa aula de hoje, né? Agradecendo a paciência de vocês, a oportunidade de estar aqui refletindo um pouco a respeito da lei de liberdade, esperando que tenha contribuído de alguma forma para essa reflexão. E é uma forma bem bonita de encerrar nessa visão de Jesus, né? Puxa vida, eu fico pensando, eu acho que eu não tinha essa condição, eu acho que eu estava mais para um romano na época, né? Espero hoje já não estar, mas algumas pessoas na época que Jesus esteve no planeta ali, num corpo, né, físico, sentado com ele, conversando, né? Como deve ter sido maravilhoso e inesquecível, né? Como nós vemos o esquecimento do passado, né? Mas eu acho que quem esteve com ele jamais se esqueceu, né? E traz isso, embora de forma inconsciente, vai trazer sempre essa lembrança. E quem não esteve também, né? Quem esteve do outro lado, pelo Espiritismo, ele está presente conosco, né? Que ele esteja presente conosco durante essa semana e por toda a nossa vida. Obrigado e vamos em frente.